Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 89. Traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus teve, Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Aleluias. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu o criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte, é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na tua luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força e pelo teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: Socorri um que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo, achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Aleluias. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios, e porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus,
e a rocha da minha salvação. Aleluias. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, far-lo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como um sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Mas tu rejeitastes e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, esse estudo aqui de Salmos, ele nos ensina assim, a tua fidelidade. Este salmo é uma oração concernente à destruição de Jerusalém e à queda da dinastia de Davi, e a promessa de Deus de que a linhagem de Davi permaneceria para sempre. O autor indaga se Deus descumpriu sua promessa. Ora, para que Deus restaure o seu povo e o trono de Davi e remova de Israel a sua ira, o que o salmista não sabia era que, apesar de Deus ter castigado Israel por seus pecados, cumpriria sua promessa na pessoa de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, e cujo reino não terá fim.
Então aqui eu separei para ler para vocês Lucas 1:31 ao 33, que diz assim, vou ler para vocês entenderem assim um pouco dessa história, né? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Deus disse para Maria: E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Que é o reino de Jesus sobre toda a terra, né? Então será um reino que não terá fim, um reino de, como é que possa vocês entenderem, de entrega ao nosso Senhor, em que Deus, ele enviou Jesus para morrer por nós e daí a toda a terra teria seus pecados perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Mas vamos ler mais à frente para vocês entenderem. Então, a tua descendência estabelecerei para sempre. O que é que diz aqui? A promessa, segundo o concerto de Deus com Davi, foi que a sua descendência reinaria no trono para sempre. É óbvio que a promessa de Deus não abrangia todos os descendentes de Davi. Quando os reis davídicos, quando aos reis davídicos desobedeciam a Deus, ele os removia, né? Assim como entregou o reino do norte aos seus inimigos e depois ao cativeiro, quando o povo persistiu na apostasia. Então, aqui e nos ensina ver o cumprimento deste versículo no Senhor Jesus Cristo, que tudo foi cumprido no Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, aqui ele declara que da descendência deste Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, né? Que foi da descendência de Davi, para Salvador de Israel, né? E aqui tem mais para vocês verem, para vocês entenderem mais, em Atos, capítulo 13, 23, que diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Entende, amados? Então, aqui o anjo Gabriel revelou a Maria e o Senhor Deus lhe dará a Jesus, né, o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Então aqui, mas exaltei a um eleito. O que quer dizer isso? O salmista relembra a Deus que ele elegeu a linhagem de Davi para reinar sobre Israel e que ele prometeu que a dinastia de Davi duraria para sempre, apesar da infidelidade de Israel, né? E aqui mais explica: se os seus filhos deixarem a minha lei. Aí Deus diz: as promessas de Deus nos versículos aqui não dão qualquer garantia de que os descendentes de Davi reinariam para sempre, nem tratam do assunto da salvação pessoal desses reis. Pelo contrário, as promessas foram feitas a Davi para assegurar-lhe que a infidelidade de Israel e dos seus reis não invalidaria o propósito divino de estabelecer um dos seus descendentes, Jesus, né, num trono eterno. Então aqui Deus ele deixou bem claro que temos Jesus, né,
que foi da descendência de Davi. Então, este salmo ele traz a nós a memória, o pacto de Deus para com Davi. Então, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. Então, este salmo ele está nos ajudando, nos revelando, nos mostrando do pacto que Deus fez a Davi. Então, dali, amados, surgiu Jesus, que é o nosso mediador para chegar a Deus. Então, vamos estar orando, entregando nossas vidas ao Senhor e acreditar de que nós temos o Salvador, que é Jesus, que nos mostra, nos revela. É através de Jesus que somos curados, é através de Jesus que temos essa liberdade com Deus. A palavra de Deus diz que tudo nos é lícitos, mas nem tudo nos convém. Então temos que saber, amados, como conviver, como orar, como interceder, como nos comportar. Então sabermos de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Então, amados, vamos acreditar de que temos essa promessa que Deus deixou para nós, né? Que Deus ele vai estar sempre nos livrando dos males presentes, dos males que possa vir, porque temos Jesus para nos proteger. Então vamos orar, vamos chamar essa Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para nos proteger, nos guardar e nos livrar dos males desta vida. Amém? Louvado seja Deus, assim eu agradeço a oportunidade, né, que Deus nos dá a cada dia de aprendermos mais e mais dele. Shalom, Adonai.